Imagine que você está de férias e, obviamente, precisa se hospedar em um hotel. Após um dia cansativo, você finalmente se acomoda em uma cama macia e confortável. Tudo parece perfeito, exceto pelo fato de haver um cheiro estranho e desagradável no ar. Um cheiro que você provavelmente nunca sentiu antes, mas você acaba pensando que é normal estranhar um pouco pelo fato de que aquela não é sua cama a qual está acostumado. As casas cheiram diferente, certo? Somos capazes de reconhecer o cheiro de um ambiente estranho, mesmo quando os moradores não conseguem perceber. Os dias passam, sua estadia termina, e aquele estranho cheiro no ar permanece, apesar da constante visita das camareiras. Outros turistas e pessoas a trabalho continuam a se hospedar naquele quarto. Todos eles sentiram aquele estranho odor de origem inexplicável, que continuava a aumentar progressivamente, apesar da limpeza constante do cômodo. Todas essas pessoas, de maneira totalmente inconsciente, viveram algo terrível em comum. Todas elas dormiram sobre um cadáver, escondido sob o colchão da confortável cama de hotel. Lendas urbanas a respeito de corpos sendo encontrados dentro ou embaixo de camas de hotéis datam de início dos anos 90. Algumas fontes asseguram que essas lendas, na verdade, eram memórias vagas sobre diversos crimes reais, ocorridos em pequenos hotéis de beira de estrada. Cadáveres sendo escondidos em camas de hotéis são mais comuns do que possamos imaginar. Verdadeiras histórias de terror ocorreram por todos os Estados Unidos, país conhecido por sua grande quantidade de hotéis para os mais variados públicos, e motéis pequenos de beira de estrada, utilizados comumente por serem de baixo custo, principalmente por pessoas com dificuldades econômicas. Por sua grande rotatividade, diversos crimes poderiam ocorrer dentro desses estabelecimentos. Mais do que uma antiga lenda urbana, o terror de dormir acidentalmente sobre o corpo de alguém pode se tornar em uma horrível realidade. No episódio de hoje, conheceremos 3 casos sinistros ocorridos em quartos de hotéis. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a discrição. O segredo do quarto 222. Em 2010, a terrível conclusão de um caso de desaparecimento abalou os moradores de Memphis, uma grande cidade do estado do Tennessee, nos Estados Unidos. James e Rhonda Sargent nunca imaginaram que estavam dormindo sobre um túmulo. Eles alugaram o quarto 222 no Hotel Butchett Lodge, 2 dias depois que uma outra hóspede havia se hospedado naquele quarto. O casal notou imediatamente que havia um cheiro desagradável no ar e chegaram a informar a equipe do hotel diversas vezes, alegando que o quarto estava fedorento e sujo. Eles até chegaram a queimar incienso e abrir as janelas para ventilar o cômodo, mas relataram que nada podia encobrir o mau cheiro, embora alguém antes deles tivesse tentado, porque o casal notou que havia lenços amaciantes para secaduras de roupas. Esses lenços são muito utilizados para aromatizar malas e armários, e estavam enfiados nas telhas e nos cantos do teto. Embora o cheiro ficasse mais forte quando alguém se sentava na cama. Apenas 2 dias antes, uma hóspede chamada Sonny Milbrook, uma mulher de 28 anos, havia estado hospedada por algumas semanas no quarto 222, com seus filhos e seu ex-namorado, Lakeith Moody, pai de 4 dos seus 5 filhos, que também estava desaparecido. Sonny era uma mãe dedicada. Então, quando ela não foi buscar os filhos à escola, em 27 de janeiro de 2010, sua família ficou muito preocupada, denunciando seu desaparecimento às autoridades. A família tentou fazer contato e buscá-la por conta própria nos dias seguintes ao ocorrido. Eles relataram à polícia que tentaram entrar em contato com ela repetidas vezes, entre 27 e 28 de janeiro,
mas ela nunca atendeu. Em 2 de fevereiro, Jennifer Pickett, uma familiar, disse aos repórteres de Memphis que Sonny havia deixado as crianças menores na creche e as crianças mais velhas na escola. E o que havia acontecido depois, até aquele momento, era um completo mistério para a família. Mas dentro do hotel Budget Lodge, a vida continuava. O quarto havia sido trancado e limpo. Os pertences de Sonny haviam sido ensacados e colocados em um depósito. Após isso, o quarto foi alugado novamente. Detetives da Unidade de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Polícia de Memphis visitaram o hotel em 29 de janeiro, mas não conseguiram entrar no quarto 222, onde o casal ainda estava hospedado. A polícia foi informada de que os funcionários do hotel haviam ensacado os pertencentes a Millbrook e limpado o quarto. Os funcionários disseram que nada parecia errado e que o quarto havia sido alugado novamente. Naquele momento, James e Rhonda eram os ocupantes do quarto 222, mas não tinham conhecimento sobre o desaparecimento da hóspede anterior. Eles chegaram a afirmar que se os detetives tivessem pedido para entrar, eles os teriam deixado, pois certamente eles iriam reconhecer o cheiro de um corpo. Mas eles não sabiam. Rhonda chegou a dizer, inclusive, que se isso tivesse acontecido, as autoridades a teriam encontrado muito mais cedo. Naquela semana, a Unidade de Pessoas Desaparecidas entregou o caso aos detetives de homicídios. Eles visitaram o hotel novamente em 4 de fevereiro de 2010. Novamente, a polícia não entrou no quarto, mas questionou os funcionários se havia ocorrido algo incomum ali. Naquela ocasião, as autoridades descobriram que Millbrook não havia feito nenhum pagamento depois de janeiro, e para aquele momento, sua família já havia ido até lá para recolher os seus pertences. Os funcionários do hotel confirmaram que viram Millbrook pela última vez naquele mesmo 27 de janeiro, o dia em que ela não se apresentou à escola dos seus filhos. Christina Cream, uma funcionária noturna do hotel, relatou que na noite que viu Millbrook chegando para fazer o check-in, ela estava acompanhada de um homem. Naquela primeira noite, houve um incidente que acordou os demais hóspedes, fazendo com que os funcionários se dirigissem àquele quarto, onde podia-se ouvir um casal discutindo e falando alto, mas nada fizeram após isso. Então o hotel trancou o quarto por falta de pagamento, deixando os pertences pessoais do casal até o final de janeiro. E após isso, os pertences foram retirados e colocados em um depósito. Mas os Sargent acreditam que os funcionários não estavam contando toda a verdade, pois eles haviam reclamado todos os dias sobre o forte cheiro desagradável do 222. No terceiro dia da sua estadia, os Sargents insistiram para que fossem transferidos para um outro quarto. Após isso, eles ficaram em um outro hotel por cerca de uma semana, e depois voltaram para o Budget Lodge em 7 de fevereiro, porque era mais econômico. Eles mudaram de um quarto para outro quando voltaram ao hotel, e passaram mais uma noite no quarto 222, onde os lenços com amaciantes de roupa ainda estavam enfiados nas telhas do teto para mascarar o odor. Nas semanas seguintes, o quarto 222 foi alugado outras 4 vezes diferentes por outros hóspedes, sendo supostamente limpo diversas vezes pela equipe do hotel. Somente 6 semanas após o desaparecimento da hóspede, algo terrível foi encontrado pelos funcionários, que, cansados pelas constantes reclamações a respeito de um mau cheiro, a equipe do hotel decidiu levantar a cama, à procura de uma possível fonte daquele cheiro desagradável. Foi então que dentro do estrado, embaixo do colchão king size, o corpo em avançado estado de decomposição de Sonny Millbrook foi encontrado, e a polícia foi imediatamente acionada. Uma das pessoas que haviam alugado o quarto 222 relatou como foi a terrível experiência.
Foi muito chocante, porque eu disse o que eu me deitei em cima do corpo dessa mulher. Ela era filha de alguém, a mãe de alguém. A polícia relatou à mídia que o corpo de Millbrook havia sido colocado na estrutura de metal do estrado, que ficava próximo ao chão. As molas do box e o colchão também estavam dentro dessa estrutura de metal. Durante as entrevistas com a família de Millbrook, um dos seus filhos disse aos investigadores que o ex-namorado, LaKate Moody, de 38 anos, pai de 4 dos 5 filhos de Millbrook, havia sido recentemente libertado da prisão. Moody havia sido acusado por uma contravenção de porte de arma não relacionado ao caso de Millbrook. E após se tornar uma pessoa de interesse para as autoridades, foi encontrado semanas depois enquanto estava em seu carro, sendo detido novamente por uma outra acusação federal de porte de arma. As suspeitas da polícia local logo se confirmaram, quando imagens de uma loja de conveniência pertencentes ao Sr. Penius Tony Caré mostraram Moody utilizando um cartão EBT, um tipo de vale-refeição pertencente a Millbrook, que tinha acabado de ser recarregado logo após o seu desaparecimento. As imagens registraram que no dia 1º de fevereiro de 2010, às 11h38 da manhã, LaKate chegou ao estabelecimento tranquilamente, vestindo uma camisa amarela, e após andar um pouco pela loja, ele foi até o caixa onde comprou uma garrafa de suco de laranja, sacou $185 em dinheiro e depois voltou para comprar cigarros. Com essas provas, LaKate Moody foi acusado de assassinar a ex-namorada e depois esconder o corpo debaixo da cama do hotel. Os advogados de defesa justificaram a inocência do réu, alegando que o vídeo da loja de conveniência mostrava Moody calmo e controlado. Mas os promotores argumentaram que essa era mais uma prova do sangue frio de Moody. Eles alegaram que no momento em que aquelas imagens haviam sido gravadas, ele já havia estrangulado Millbrook até a morte e escondido seu corpo no quarto do casal, no antigo Budget Lodge, colocando-a na parte inferior, dentro da estrutura quadrada da cama. Em 1º de abril de 2010, Linda James, a irmã de Sonny Millbrook, disse à mídia na época que queria ser a guardiã dos seus sobrinhos e que o seu maior desejo era que eles continuassem sendo uma família, para atravessar aquela dolorosa perda. Sobre isso, James relatou em uma entrevista à WMC-TV. A vida da minha irmã foi tirada dos seus filhos. Minha vida inteira mudou. Nossas vidas foram completamente impactadas por nossa perda. Não posso ter a minha irmã de volta, mas sei em meu coração que ela sabe que vou garantir que as crianças sejam bem cuidadas. Todos nós sabemos que ele tinha acesso ao cartão bancário da minha irmã e coisas do gênero. Minha irmã tinha acabado de receber seu cheque de imposto de renda e esses fundos desapareceram. Como a família de Linda James havia dobrado, ela relatou que precisaria de assistência para cuidar das crianças, e uma conta para arrecadar fundos em benefício dos filhos de Sonny foi criado na época. O crime do quarto 112. Há alguns anos antes, em 9 de janeiro de 1999, 2 turistas alemães, cujos nomes não foram divulgados, reservaram por apenas $36 o quarto 112 de um motel chamado Burgundy Motor Inn, de Atlantic City, em Nova Jersey. Ao chegar no quarto, o casal foi logo recebido por um cheiro fétido, que os fez voltar à recepção. Eles pediram para falar com a gerência, mas suas queixas não foram atendidas naquela noite. Como já era tarde e o casal estava cansado, decidiram passar a noite de qualquer forma no quarto 112. Como se tratava de um motel considerado barato, localizado próximo às áreas de cassino da cidade, era de se esperar que o atendimento não fosse dos melhores. Na manhã seguinte, no dia 10 de junho de 1999, o casal reclamou novamente na recepção a respeito daquele mau cheiro terrível, e finalmente os funcionários lhe deram um outro quarto.
Quando as camareiras foram limpar o quarto 112, constataram que o cheiro estava muito forte. E mesmo após limpar e abrir as janelas, aquele cheiro ainda permanecia presente no cômodo. Então elas decidiram remover a estrutura da cama, que continha o colchão e o estrado de molas. E para seu completo horror, lá encontraram o corpo de um homem idoso, já em rápido estado de decomposição. Sem saber, o casal de turistas haviam dormido em cima de um cadáver. Se tratava de Saul Hernandes, de 64 anos, morador do Queens, no estado de Nova York. A polícia informou na época que ele tinha sido esfaqueado até a morte, apenas 2 dias antes de ser encontrado. O promotor do condado, Jeffrey Blitz, disse que o Sr. Hernandes ficou no motel por 2 dias, a partir de domingo. Ele fez o check-out por volta das 6h30 da manhã de terça-feira, mas retornou no final da manhã, insistindo que ficaria no quarto até o meio-dia. Ele recebeu a chave e retornou ao quarto, e essa foi a última vez que Hernandes foi visto com vida. Seu corpo foi encontrado na quinta-feira, 10 de junho, por volta das 11h45 por uma governanta. Ele estava escondido na parte de baixo da cama. Segundo os investigadores, não havia sinais de arrombamento no quarto. Não ficou claro se os funcionários do motel foram até o quarto 112 para verificar o bem-estar do Sr. Hernandes depois que ele voltou, ou antes de alugar o quarto novamente para o casal de turistas. Nem o promotor Blitz, nem o funcionário da recepção quiseram fazer comentários sobre esse assunto. Uma autópsia foi realizada pelo médico legista do condado, o Dr. Riddle Park, que determinou que o homem havia morrido em decorrência de várias facadas no peito e no abdômen. Alguns dias depois, em 17 de junho de 99, uma garota de 17 anos foi acusada pelo assassinato de Hernandes. O nome da garota não foi divulgado por se tratar de uma menor de idade. Ela foi presa no Brooklyn, onde residia na época. Jeffrey Blitz disse que em 8 de junho, a garota teria discutido com a vítima, dentro do quarto 112, onde o teria esfaqueado e ocultado o cadáver. Como se trata de um caso muito antigo, não pude encontrar mais informações sobre as possíveis motivações ou a relação da jovem com a vítima. Vozes na escuridão. Os hotéis, sobretudo os mais antigos, podem chegar a ser incrivelmente assustadores por si só. Por serem lugares de passagem para os mais diversos tipos de pessoas, muitas histórias perturbadoras podem se esconder entre as paredes de um quarto de hotel. Assim como as histórias que conhecemos hoje, existem muitas outras de natureza similar. Crimes violentos, overdoses e pessoas que escolheram tirar a vida em quartos de hotéis são muito mais comuns do que poderíamos imaginar. Esses eventos podem contribuir muito para uma energia pesada, que pode ser facilmente percebida por pessoas sensíveis, ou que estão acostumadas a se hospedarem nesses locais. Alguns meses atrás, um ouvinte me enviou uma história sinistra, contando um episódio ocorrido durante sua estadia em um hotel antigo de Porto Alegre. Ele está acostumado a viajar bastante e descreveu como muitas vezes essas energias pesadas lhe tiravam o sono, fazendo com que a cada viagem ele volte cada vez mais exausto para casa. A seguir vocês ouvirão essa história na viva voz do seu protagonista. Então vamos lá. Isso aconteceu com 2015. Eu sou instrutor de treinamento de produtos. Na época eu trabalhava com uma empresa de câmera fotográfica. Então eu fui até o Parcão com os promotores do Sul ensinar eles a utilizarem as câmeras fotográficas. Então eles tiraram fotos e afins, eram câmeras profissionais. Terminou o dia, eu voltei. Na verdade eu fui pro hotel, porque eu não sou do Sul, né, eu sou de São Paulo. E na recepção do hotel eu encontrei uma promotora. Até falei, nossa, o que você tá falando aqui, né? Ela falou assim pra mim, Rodrigo, é que eu sou de Blumenau. Eu falei, que bacana. Eu falei, olha,
eu tô no quarto tal, se você quiser ir jantar, me dá um toque, a gente vai jantar junto. Ela, ai, tá bom. Então, subi pro quarto. Quando eu cheguei lá, o que me chamou a atenção, esse hotel era um hotel muito antigo. O que me chamou a atenção foi a antessala. Ela era uma antessala que parecia que tinha parado no tempo. Ela tinha um lustre muito, muito grande, muito antigo. A parede, no fundo, era uma parede, era toda uma janela, toda uma janela. E aí o que aconteceu? Eu vi também um sofá, que era um sofá igual ao que minha tia-avó tinha na casa dela. Muito igual, mas muito antigo esse sofá. O quarto, ele tava todo reformado, né? Só a antessala que era antiga. O quarto tava todo reformadinho, com tela de LCD, a coisa mais linda. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, tirei todos os cartões de memória da câmera e comecei a passar as fotos para o computador. E quando eu olhei a hora, já estava tarde. Eu falei, eram 9 horas. Eu falei, bem, acho que ela pediu comida, né? E foi comer no quarto. Aí eu fiz o mesmo, pedi comida, fui tomar um banho, tomei banho. Quando eu saí, já tocaram, eu jantei. E enquanto eu jantava, eu assisti YouTube. Só que uma coisa me chamou a atenção. Eu comecei a escutar um vozerio vindo da antessala. Quando eu olhei para a antessala, estava tudo muito, mas muito escuro. Eu não conseguia ver nenhum sofá, porque de onde eu estava eu conseguia ver o sofá durante o dia. E tinha uma cortina muito fininha na janela, não tinha blackout, era só uma cortina fina. Então, eu me levantei, fui até a janela do quarto e olhei, né? Falei, deve ter mudado. Quando eu olhei, tava sem nuvem nenhuma, a lua bem alta e eu fiquei, sabe aquela coisa que tá acontecendo? Voltei pra cama, falei, acho que deve ser o vídeo que eu tô assistindo, deve ter um vozerio e tal. Então, eu fechei tudo e tal, e continuou aquele vozerio. O meu avô, ele me ensinou uma reza que o pai dele ensinou para ele, meu bisavô. E eu comecei a fazer essa reza. E no momento que eu comecei a fazer essa reza, o vozerio ele parou e a porta começou a fechar devagarzinho até ela fechar. Na posição que eu fiquei, eu não me mexi, eu fiquei ali parado, deitado, sentado na cama, até mais ou menos, sei lá, eu vi o sol raiar, que desses 5 horas da manhã. Aí eu dormi, eu não aguentei mais segurar o sono, porque meu voo era só 3 horas da tarde. Então eu dormi, eu já deixo a minha mala pré-pronta, né? E quando foi mais ou menos meio-dia, eu acordei, levantei e tomei um banho, peguei minha mala, desci e pedi um táxi. Aí eu tô indo pro aeroporto e nisso o telefone toca, né? O telefone da empresa. Eu atendi, era a coordenadora dos promotores. Ela falou, Rodrigo, tudo bem? Então, eu tô bem. E você, como é que está? Tô bem, então isso, aquilo, outro. Ela falou assim, Rodrigo, você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ela me contou. A promotora ia pegar um ônibus para voltar para casa dela. O ônibus era sair às 8 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, ela já estava lá embaixo, na recepção, né, esperando o táxi lá fora. E, de repente, ela ouviu um barulho muito grande, que ela olhou pro lado, tinha um corpo do lado dela. Ela estava no 8º andar, eu estava no 11º, a pessoa pulou 15º. Na hora eu peguei o telefone dela, né, me despedi da coordenadora, desliguei, peguei o telefone dela, liguei pra ela me atendeu chorando. Eu falei, você tá bem? O que aconteceu? Ela me contou de novo o que tinha acontecido. Eu falei, meu Deus do céu, onde você tá? Eu vou até você, eu te ajudo e tal. Ela falou, não, Rodrigo, já passei da metade do caminho, já falei pro meu pai vai me buscar, tá? Eu falei, pede pra ele me ligar, por favor, deixa eu falar com ele e tal. Depois eu falei com ele, né, contei o que aconteceu, e graças a Deus ela ficou bem, mas eu jamais esqueci isso que aconteceu comigo naquele hotel. O que seriam aquelas estranhas vozes que Rodrigo ouviu naquela noite? Seria algum tipo de memória do passado que ficou gravado naquele antigo quarto de hotel? Poderiam as memórias de eventos passados terem influenciado no que veio ocorrer depois? São muitas perguntas que ficam depois de ouvir esse relato. Mas, de qualquer forma, na sua próxima viagem, não se esqueça de checar embaixo da cama, pois nunca saberemos quando um terrível pesadelo como este poderia se tornar realidade. Muito obrigada novamente ao nosso querido ouvinte Rodrigo por nos enviar a sua história. E se você quiser nos enviar a sua própria experiência estranha em hotéis, entre em contato pela DM do programa, no @podcast Pesadelos Reais, ou envie sua história para o e-mail contato@pesadelosreais@gmail.com. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify ou deixando um like, dependendo da plataforma onde estiver me ouvindo. Isso me ajudaria muito a seguir trazendo episódios como este. E se quiser ir além e apoiar este projeto, considere ser um apoiador. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição.
Em breve vou anunciar grandes novidades. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.